Vamos falar um pouco agora do nosso Estado. Nós estamos vivendo um momento muito, mas muito difícil. O governo atual não está investindo em nada dos equipamentos que pertencem ao governo estadual. E eu vou de novo me reportar aqui à região de Joinville, mas também tem o caso de Lages, muito pontual, é que para cá não veio no nosso regional nenhum real com esse evento da pandemia, né, essa desgraça da pandemia. O governador poderia ter dito, olha, eu vou aumentar o número de UTIs, de equipamentos, eu também poderia reformar uma ala pequena, que a Tânia Eberhard não conseguiu concluir por um detalhe orçamentário, mas o grande movimento, a grande reforma do hospital foi ela ainda que o conseguiu, mas o governador não colocou um real. Também eu vou fazer uma outra consideração, apesar de não ter uma relação direta com a pandemia, que é a maternidade Darcy Vargas de Joinville. Nunca mais recebeu, se não me falha a memória, no governo do Luiz Henrique, foi o último momento em que aquela maternidade recebeu algum tipo de benefício, ampliação, quadros, etc. Como vocês têm um orçamento específico que está indo para o Estado, certo? Por conta da pandemia, e a gente já vai entrar de aí sim no teu trabalho, né? Quando se tem esse recurso, óbvio, o caixa do governo do Estado, na área da saúde, fica um pouco mais liberado. Você pode remunerar o médico, você pode remunerar as novas instalações para a pandemia, mas a maternidade está lá, né? Com problemas gravíssimos. A UTI neonatal, existem 12 leitos, daqui a pouco se transforma em 30 leitos por conta da criatividade dos profissionais que estão lá, dos médicos, né? Enfim, não dá, Carmen, para o governo estadual, por conta da legislação federal, neste momento, poder repartir esse dinheiro de uma forma mais lógica, humana, correta, Carmen? É que tem uma pequena diferença, Sérgio. Os hospitais do Estado, tanto o regional Hans-Dieter Schmidt quanto a maternidade Darcy Vargas, eles não têm autonomia de gestão. É a Secretaria de Estado que compra todos os insumos, todos os medicamentos e materiais, faz as reformas e paga a folha de pagamento. Já o materno-infantil é uma organização social que recebe também pela sua conta prestação, muitas vezes com atraso, que gera dificuldade para manutenção, porque é daí a direção do hospital materno-infantil, do hospital infantil hoje, que faz o pagamento dos seus colaboradores. Então, é uma questão de opção. Por exemplo, nesse período da pandemia, houveram muitas demandas com relação à instalação de hospitais de campanha no Estado. Eu mesma aqui fui muito demandada em função do meu trabalho nesse momento aqui em Brasília. E eu sempre dizia, gente, mas antes da gente fazer um hospital de campanha, que ele tem um período que ele vai ser instalado, ele vai embora, quais são as nossas estruturas que podem ficar concluídas, né? E aí eu usava sempre, pela opção de ter escolhido o hospital de campanha no município de Itajaí, o Marieta, ele está com quase tudo pronto, ele precisa da alocação de alguns recursos financeiros para que a gente possa estar fazendo frente àquela estrutura concluída. E a gente vê com muita preocupação essa lógica da gente ficar colocando recurso financeiro num hospital que iria embora. Até pelo modelo, né? Eu não conseguia imaginar como profissional de UTI que fui, eu sou enfermeira e passei por unidades de terapia intensiva, como é que se dá a chegada dos pacientes do hospital de campanha e a alta deles, porque você não dá alta para casa, você dá alta da UTI para o andar, e aquela proposta estava sendo de 100 leitos de UTI. Então, a gente acreditava, e ainda defendo isso, eu tenho conversado e conversava com o secretário Elton, conversei com o doutor André sobre a possibilidade da conclusão dessas obras que estavam próximas à sua conclusão final. De acabar. Lages, por exemplo, falta um percentual pequenininho, né? Lages, agora a empresa já concluiu o que faltava no setor de internamento nos 28 leitos de UTI e um andar. Falta ainda emergência, mas a gente precisa efetivamente concluir. Como o Marieta precisa ser concluído, como esta ala do Hospital Hans-Dieter Schmidt de Joinville precisa ser concluída. Nós temos, Sérgio, e essa pandemia vai mostrar para nós, eu vou falar agora um pouco de país, né, para a gente fazer
o link com o nosso estado de Santa Catarina. Por exemplo, o caos que a gente viu no primeiro período dessa pandemia no estado do Amazonas. O estado do Amazonas, basicamente, as UTIs estão concentradas na capital, que é Manaus. Então, o deslocamento dos pacientes das cidades do interior para chegar na capital foi muito complexo e muito difícil. Muitos pacientes morreram nos seus domicílios e outros no percurso, porque muitos desses deslocamentos não se dá como nós em Santa Catarina, numa ambulância rapidamente de uma cidade para outra. Ele se dá de barco ou de pequenas aeronaves, então é muito mais complexo fazer isso. Santa Catarina tem um desenho da regionalização da saúde que precisa ser fortalecido, né? Nós temos em todas as macro-regiões do estado praticamente todas as complexidades. E a expertise dos nossos médicos dentro das nossas UTIs, agora com os leitos de UTI extra, que Santa Catarina vai passar de 300 leitos habilitados pelo Ministério da Saúde só para o atendimento Covid, a expertise da equipe médica, com a equipe de enfermagem, que eu digo que já tem braço, sabe? Que já tem muito atendimento de pacientes, que intuba com mais facilidade, que monitora com mais facilidade, vai fazer sim a diferença no tratamento dos nossos pacientes com Covid. Eu ouvi do professor Paraná um exemplo há uma semana atrás, no sábado passado, que foi de 50 pacientes internados em UTI, em Florianópolis nós perdemos 2 pacientes. Significa que o caso deles era muito, muito grave. Então, o número de óbitos poderá ser bem menor em função desta expertise. Nós avançamos muito na saúde de Santa Catarina, o nosso desejo é que a gente possa continuar avançando muito mais. Repito, Joinville é um exemplo disso. Nós, num determinado momento, quando estávamos na Secretaria de Saúde, era só o Hospital Infantil Joana de Guzmão que fazia cirurgia cardíaca. E não dava conta de operar todos os nossos bebês e as nossas crianças. Nós tivemos que operar no Paraná e no Rio Grande do Sul. E hoje a gente tem como referência o nosso Hospital Randista. Então, isso é com muita alegria que a gente vê essa saúde se fortalecendo. Agora precisa de investimentos. Os hospitais públicos do Estado precisam manter os investimentos, precisam concluir suas obras, precisam de equipamentos, precisam de contratos de manutenção dos equipamentos, porque não adianta você comprar equipamento caro e não fazer a manutenção, porque quando ele quebra, até você licitar, até você ter alguém que vá lá fazer o conserto, que troque a peça, dá 4, 5 meses. Mas aí eu quero fazer de novo uma relação direta com o teu trabalho. O Mandetta, ex-ministro da Saúde, fez um trabalho que eu sou um admirador, certo? Aqui ao longo desses momentos todos como jornalista, eu sempre defendi a posição que o Mandetta discutia, apresentava, não é? Enfim. E lá, em determinado momento, ele fez uma citação nominal a você, de uma forma destacada, dizendo, olha, Carmen está aí, ela conhece muito, a ponte entre o Congresso, me pareceu, era com você, certo? Na sequência também, ele te convidou para coordenar esses trabalhos que o Ministério da Saúde está fazendo por todo o Brasil, mas aqui especificamente. Primeiro, qual é a sua relação com o Mandetta? Segundo, especificamente, qual é a tua tarefa que ele designou? Bom, a minha relação com o ex-deputado e ex-ministro Mandetta, ela veio do parlamento mesmo, da Câmara Federal. Mesmo no primeiro período que eu estava aqui na condição de suplente e no segundo período, nós atuamos muito na Comissão de Seguridade Social e Família. Os textos da saúde, os projetos de lei, as audiências públicas, os debates passam todos por esta Comissão de Seguridade Social. Então, a gente aprendeu a se conhecer, se respeitar, inclusive na divergência em alguns projetos de leis. Como eu presidi no último ano agora, inclusive, a subcomissão de saúde dentro da Comissão de Seguridade Social e Família, e também presido a Frente Parlamentar Mista da Saúde, nós participamos, inclusive, dos encaminhamentos para a indicação dele como ministro. Então, um conjunto de parlamentares, a nossa proximidade se acentuou em função disso. É a bancada da bala e você é da bancada da saúde. Da saúde, exatamente. Na Frente Parlamentar Mista da Saúde, que congrega deputados e deputadas e os nossos senadores e senadoras.
E para mim, a gente aqui na Câmara, a gente tem que atuar em várias frentes, mas em especial, Sérgio, eu estou com um pequeno problema aqui, que entrou uma ligação do Dr. Luizinho e eu preciso recusá-la para a gente concluir. Ok. Talvez você vá precisar editar, mas faz parte da nossa comunicação, né? Da nossa atividade, exatamente. O doutor Luizinho é o nosso presidente da Comissão Externa, que eu sou relatora, e a gente está, em função desses últimos episódios, já para vocês conhecerem o tema do que ele precisa conversar, a gente acentuou muito a construção dos encaminhamentos dessa semana a partir desse conflito, né? Que eu tenho dito que a gente já tem a guerra contra o coronavírus, que é esse inimigo comum de todos nós. Ele tem que ser nosso inimigo, né? A gente não pode fazer uma segunda guerra agora da informação e contra-informação, porque é muito ruim para o país. Mas essa porque guerra numa já pandemia, veio, né? Ela veio, mas a gente vai, com unidade, através da nossa comissão, tratar desse assunto, e já estamos tratando com o ministro Pazuello, com o CONAS, né? E CONASEMES. Enquanto o ministro continua mesmo. Não podemos ter outro ministro, essa é uma defesa que eu faço. Nesse período da pandemia, não dá para a gente passar por 4, 5 ministros. Eu acho que o ministro Pazuello tem uma expertise em logística, está debruçado nesta questão, e a gente precisa ultrapassar essa pandemia. Depois o presidente da República resolve o que ele vai fazer com o Ministério da Saúde, mas nesse momento não é hora de mais uma troca de ministro, porque isso vai ficar muito complexo e a população perde, Sérgio. Você, então, tem essa relação histórica como deputada, e ele também. Ele foi guindado da condição de ministro da Saúde e, evidentemente, ele te conhecia, sabia do teu trabalho, da tua atividade, e as coisas caminharam. Qual é a tua tarefa? O que ele pediu para você executar? Ele me pediu que eu ajudasse a ser interlocutora, eu digo que facilitadora, entre os 3 estados do Sul e o Ministério da Saúde, porque as demandas eram muitas, um conjunto grande de habilitações de leito de UTI, porque o Ministério está habilitando com portarias, né? Ou seja, reconhecendo cada um dos leitos de UTI novos que estão sendo implantados. Então, a cada conjunto de 5 leitos ou mais, sai uma portaria ministerial com uma remuneração de R$ 1.600 dia para cada um desses leitos, vezes 90 dias. Esses recursos, conforme saem as portarias, eles já estão sendo depositados no Fundo Estadual de Saúde, conforme o modelo de gestão daquele hospital, ou no Fundo Estadual de Saúde. Então, esses recursos já foram, por quê? Porque os hospitais colocaram equipe de médicos, enfermagem, fisioterapeuta, terapeuta, psicólogo, enfim, auxiliares de enfermagem, técnico, toda uma estrutura à disposição. Eu posso usar uma palavra, gerenciamento desses recursos nos 3 estados, Carmen? Não, porque o gerenciamento e o recurso cabe aos gestores de saúde, mas correr atrás dos ofícios que vieram para Brasília é facilitadora mesmo, Sérgio. Sim. É receber as demandas dos 3 estados, né? Receber as demandas dos 3 estados e buscar agilizar para minimizar conflitos, inclusive, né? Porque as demandas no comecinho da pandemia foram muito grandes. Nós estamos trabalhando com esse tema desde o final de janeiro, mas para alguns esse tema só veio quando o presidente da República retornou da missão aos Estados Unidos com um dos membros da comitiva positivo, e aí todos indo para exame, todos positivando. Mas nós, na Câmara, eu já tinha corrido atrás deste tema quando o presidente da República anunciou a dificuldade de trazer os brasileiros que estavam em Wuhan, no epicentro da pandemia. Então a gente trabalhou aquele final de semana. Já no primeiro dia legislativo de fevereiro, chegou o texto na Câmara, eu fui relatora do PL 23, hoje a lei dessa emergência sanitária internacional. Apresentei de imediato esta comissão externa, foram só 2 deputados que apresentaram um requerimento nesse sentido, eu e o doutor Luizinho, ele hoje é o presidente da comissão, eu sou a relatora. Apresentei um requerimento de uma comissão geral, que você, como ex-parlamentar, sabe o que é isso, né? Todo mundo foi, e uma vez parlamentar, sempre parlamentar, a gente leva um pouco disso na nossa vida e no nosso dia a dia, que é quando a gente transforma o plenário principal da casa no debate com especialistas. Por coincidência, naquela quarta-feira, dia 12 de março, tinha sessão no Congresso.
que vem, os senadores e senadoras vêm para a Câmara e a gente debate junto. Eu não consegui fazer a nossa comissão no plenário da Câmara, a gente teve que fazer no plenário 2, o deputado Rodrigo Maia abriu a comissão geral e nós ficamos lá por 4h30, junto com especialistas, pesquisadores, cientistas, gestores da saúde e colegas deputados com o ministro Mandetta debatendo as ações que já vinham sendo feitas, as dificuldades de compra de EPIs, enfim. E à noite, essa reunião terminou às 18h30, 19 horas ele ainda estava participando da coletiva, o ministro Mandetta. Quando foi 20 horas, eu estava no plenário, eu fui chamada para voltar para a mesma sala. Deputada Carme, corre para cá porque está chegando o ministro Paulo Guedes, mais alguns ministros. O ministro Mandetta está retornando com o presidente Davi Alcolumbre, do Senado, e o presidente Rodrigo Maia. Naquele momento eu cheguei a dizer, mas gente, parece que para alguns esse assunto está sendo, e a urgência dele está sendo vista agora, mas nós já estamos debatendo isso desde fevereiro, e inclusive terminamos uma reunião nesse tema. Foi a partir daquele momento... Dia 2 de fevereiro é que as atividades começaram a gerar ação. Isto, mas para a grande maioria dos parlamentares e da sociedade como um todo, a pandemia teve o seu marco a partir do retorno da comitiva do presidente da República, com os primeiros casos sendo anunciados como casos positivos. E nós não paramos, para você ter ideia, nós já passamos de 40 reuniões na comissão externa, são 6 reuniões temáticas por semana, que são por videoconferência, sem considerarmos todas as reuniões de trabalho e a produção de textos legais e as votações em plenário. Então você fez esse trabalho e continua fazendo de facilitadora, conversando com o prefeito? Esse trabalho, eu continuo fazendo para o estado de Santa Catarina, tenho muito contato com os nossos 2 estados do Rio Grande do Sul, o trabalho mais intenso foi agora com aqueles 2 bilhões de reais para os hospitais filantrópicos, porque nós tínhamos desenhado, junto com o Conselho de Secretários Estaduais, Secretários Municipais, Ministério da Saúde, Frente Parlamentar das Santas Casas, Frente Parlamentar Mista da Saúde, que eu presido, e a nossa comissão externa, traçado os critérios para a liberação daqueles 2 bilhões de reais, que era para ser uma portaria única, acabou sendo em 2 portarias, mudou um pouco se a gente olha o desenho de cada hospital. Como é que esse dinheiro ficou distribuído, então, com essas alterações? Qual o critério para pegar esses 2 bilhões e fatiar? Pelo texto da lei, ele pedia que a gente garantisse recursos a mais nas cidades que têm hospitais que tinham presídios, em função da demanda que os presídios poderão estar causando em função do seu espaço físico e da contaminação que pode estar acontecendo lá dentro. E esse recurso esses 2 bilhões só para hospitais filantrópicos. Os hospitais públicos estaduais não recebem esse recurso, nem os hospitais universitários. Santa Catarina, do primeiro estudo para o segundo, foi o que menos perdeu recursos. Paraná perdeu mais recursos e o Rio Grande do Sul também. Por quê? Porque a pandemia não chegou no nosso estado. Então, a nossa tarefa dos últimos dias, antes da última segunda-feira, foi mostrar para o Ministério que, para nós, o critério da incidência não era o critério ideal, em função de que nós tínhamos algumas regiões com mais número de casos, mas que nada impede da gente ter isso espalhado no estado de Santa Catarina como um todo. Então, a região do Alto Vale, por exemplo, o Hospital Marieta, como o Hospital de Concórdia e mais os hospitais oeste, receberam um aporte um pouco maior que outros hospitais do estado de Santa Catarina. Mas Santa Catarina ficou com 117 milhões de reais, recursos expressivos, nós precisamos reconhecer, para os hospitais filantrópicos de Santa Catarina. Esse recurso já está no estado de Santa Catarina, tanto da primeira portaria quanto da segunda portaria. O Ministério, tão logo publicou as portarias, ele já mandou o recurso. Alguns hospitais já estão recebendo, outros hospitais, a Secretaria de Estado, quando é o Estado que tem que repassar, o volume de termos aditivos ou de convênios é muito maior, então o Estado ainda não conseguiu repassar os recursos para os hospitais. Mas já está no caixa do Estado? Já está no caixa do Estado e no caixa de cada um dos fundos municipais de saúde, conforme o modelo de gestão de cada um desses municípios com relação
a sua rede de hospitais. Mas esse dinheiro, esses mais de 100 milhões de reais, como você citou, eles especificamente vão servir para quê? Vou te dar um exemplo, né, aqui da minha santa ignorância, né? Tem lá um hospital, lógico, além da UTI, ele tem centro cirúrgico, que no caso da pandemia não é utilizado, ele tem a enfermagem, que até podemos dizer que tem uma utilização, que as pessoas têm que ficar em isolamento naquela ala do hospital, mas nós temos ainda a parte de você esterilizar o material, tem a parte de lavanderia do material, que tudo isso é especial para os hospitais, não tem nada a ver com qualquer outra atividade. Esse dinheiro, o gestor de um hospital filantrópico pode pegar uma parte dele, que é destinado, evidentemente, a ele, né? Dizer assim, olha, em vez de colocar na UTI, que eu já tenho uma UTI boa, eu vou colocar em outros setores. Isso é possível, Carmen? Pode e deve. Esse recurso ele vai para as seguintes questões. Compra de materiais e equipamentos. Então, o cuidado com todos os trabalhadores está redobrado, porque eu posso ser uma paciente assintomática, eu posso estar dentro do hospital com um procedimento de uma cirurgia cardíaca ou de um outro exame de urgência que eu preciso, ou de um outro tratamento clínico, e está portando vírus. Então, toda a enfermagem, toda a equipe de saúde precisa estar protegida. Então, os EPIs não são só para aqueles que estão na porta de entrada na emergência ou dentro da UTI Covid. São para todos os trabalhadores neste momento de pandemia, porque não está na nossa testa, né? Sou portadora do vírus. E aí eu vou com uma ala especial que tem equipamento e a outra não tem. Isso, eu posso ser uma portadora sem sinais e sintomas e estar contaminando a equipe. Então, para os EPIs, para a compra de medicamentos e materiais, para pequenas reformas, para aquisição de equipamentos médicos hospitalares e até para a folha de pagamento. Por quê? Eu posso ser enfermeira de uma unidade de clínica cirúrgica, por exemplo, lá do centro cirúrgico, que só está fazendo as cirurgias de urgência, mas eu posso ter mais de 60 anos e ter alguma comorbidade. Eu preciso ser afastada e precisa ser contratado ou precisa pagar hora extra para um outro trabalhador fazer aquela minha escala de trabalho. Então, é para ajudar a unidade hospitalar a se organizar cada vez mais para o enfrentamento. Lembrando que os hospitais baixaram a sua produção para as demais patologias. Claro. Mas o teto financeiro foi mantido. As cirurgias eletivas foram canceladas, não é? Isso, mas o teto financeiro do Sistema Único de Saúde foi mantido. Nós produzimos, foi um texto do deputado Pedro Westphalen, eu fui autora de uma emenda que também garante o pagamento do FAEC, que é o extrateto. Então, a média dos últimos 12 meses está sendo repassada para o conjunto, não só dos hospitais, mas a clínica de fisioterapia, as APAES, a rede feminina de combate ao câncer, porque esse grupo de trabalhadores dessas instituições também não mandaram seus funcionários embora. Então, eles precisam manter o dia a dia. Então, a tabela, o que está indo para cada hospital, além desses 117 milhões, é exatamente aquilo que o hospital produzia quando estava com a sua capacidade máxima. Ok. Agora, voltando a essa questão do hospital público, né, Carmen? Nós sabemos que o número é importante de pacientes que dependem. Você citou várias cidades. Não haverá recurso federal para esses hospitais, Carmen? Tem recurso federal. Eles também receberam o teto financeiro da produção dos últimos meses. Que não é dinheiro novo, era o dinheiro que ele já tinha. Isso, mas ele tem recebido isso, eles também têm recebido equipamentos e materiais e também têm recebido habilitação para os leitos de UTI. Todos os leitos de UTI extra, independente de ser no hospital filantrópico, prestador de serviço, de ser no hospital público estadual ou no hospital universitário, estão sendo habilitados e esse recurso fica com a unidade hospitalar, independente de ter utilizado os leitos que foram habilitados durante os 90 dias. Mas aí, Carmen, não necessariamente precisa ser ocupado. O governador anunciou a contratação de um hospital destes provisórios, que eu chamo, né, em Itajaí, de 76 milhões de reais. Acabou não acontecendo, porque houve uma denúncia, um absurdo que estava se fazendo. E onde é que foi parar esse dinheiro? Esse dinheiro não pode ser redistribuído. Ele prometeu, à época, 10 hospitais de campanha, o que até agora não apareceu. Esse dinheiro é federal? Esse dinheiro é do Estado? Onde é que está esse dinheiro?
Bom, o Estado não recebeu recursos para hospitais, Sérgio, por parte do Ministério da Saúde. O Estado recebeu uma primeira medida provisória, ela destinou para o país 5 milhões de reais para a organização dos serviços. 5 bilhões. Os primeiros 14 milhões ficaram com a Secretaria de Estado da Saúde. Os primeiros 14 milhões. A segunda portaria de 20 milhões de reais, esses recursos ficaram para as secretarias municipais de saúde. Ok. Depois houve uma outra portaria que também foi para o estado de Santa Catarina parte desses recursos. Então, eu não teria medo de afirmar o que eu vou dizer agora. Nós não estamos tendo problemas com relação a recursos financeiros para o enfrentamento da pandemia. Nós Da parte do governo federal. Da parte do governo federal. Nós precisamos organizar o serviço. Ou seja, o governo federal agiu. Ele entregou esse recurso. Sérgio, eu fiquei com um problema no áudio porque meu celular está acabando a bateria e eu não estou conseguindo te ouvir. Nós vamos ter que interromper um pouco. Daqui a pouco nós voltamos, então.